Olá, você já ouviu falar sobre a constelação familiar? Já ouviu falar bem? Já ouviu falar mal? Meu nome é Isabela Oliveira e nessa série de vídeos eu vou contar para você o que é a constelação familiar, para que ela serve, quando ela deve ser usada, por quem, quais seus efeitos. Eu vou tirar todas as suas dúvidas. E nesse vídeo eu vou falar sobre a diferença que existe entre uma constelação familiar em grupo e uma constelação familiar individual. Uma constelação familiar em grupo é o método original, digamos assim. Foi assim que Bert Hellinger desenvolveu o trabalho dele. Como é que acontece uma constelação familiar em grupo? De um modo geral, a gente vai ter ali o constelador, temos um grupo de pessoas que ou vão estar em círculo, então vão estar em fileiras ali, não existe um número mínimo, talvez umas cinco pessoas, não, mas não existe um número máximo, nós podemos até ter 1.500 pessoas, como eu já estive presente, por exemplo, em alguns dos seminários do Bert Hellinger, e aí uma pessoa vai levantar a mão, ela quer ser constelada, ela traz uma questão, ela traz um problema, algo que ela já se deu conta de que ela gostaria de resolver na sua vida. E isso é muito importante. A gente não faz uma constelação como curiosidade, por curiosidade, como eu falei num vídeo anterior, e também a gente não faz uma constelação para uma outra pessoa. Então, o ponto de partida de uma constelação familiar é o dar-se conta sobre um problema que você tenha. Pode ser um problema de relacionamento, pode ser uma dificuldade que você percebe que se repete na sua vida, pode ser um problema de saúde física ou psicológica. Enfim, você vai levar a sua questão para o constelador. O constelador vai te colocar, de um modo geral, do lado dele, vai se concentrar e nesse se concentrar, o constelador vai procurar se esvaziar dos seus próprios julgamentos, das suas hipóteses, né, do seu próprio medo daquilo que pode vir a acontecer ou quem sabe do julgamento acerca daquilo que você estaria falando, né? E nesse momento de concentração, ele vai se sintonizar também com você, com a sua família, com a sua questão, ou seja, entrar em sintonia com aquilo que você traz. Então, ele pode te fazer algumas perguntas, geralmente são perguntas simples, essas perguntas são factuais, por exemplo, quantas uniões você teve, casamentos, filhos, se teve alguma perda, né? Se tem algum problema grave na família, de doença, alguma morte prematura, se houve alguma coisa, se o seu pai e a sua mãe, por exemplo, tiveram relacionamentos anteriores, se são casados ou não, ou seja, não interessa numa constelação familiar, não é tão importante, não é que não interessa, mas não é tão importante como você se sente, ou o que o outro fez ou deixou de fazer, enfim, esses detalhes. Inclusive, um bom constelador, ele vai te parar, assim, na hora que você estiver passando do limite nos detalhes, ele vai falar, não, eu não preciso disso. Justamente para quê? Para que você possa ser protegida na sua intimidade diante das outras pessoas que estão ali no grupo. Então, apenas informações factuais são necessárias para o trabalho com a constelação familiar. E muitas vezes os consteladores, quando já estão mais avançados, eles podem fazer constelação sem nenhuma informação. E ao fazer essa constelação sem nenhuma informação, às vezes também são constelações sem palavras, apenas movimentos. Ou seja, apenas permitindo que os representantes, que são aquelas pessoas que vão ser colocadas no lugar dos aspectos do seu problema. Então, eu tenho um problema de relacionamento com o meu marido. Então, vai ter uma pessoa que me representa, vai ter uma pessoa que representa o meu marido. Essas pessoas, por sua vez, são chamadas de representantes, não porque seja um teatro. Elas vão, então, da mesma maneira que o constelador, vão se esvaziar. Vão se esvaziar de qualquer intenção de ajudar, vão se esvaziar de qualquer preconceito que eles possam ter em relação ao que acontece consigo mesmo, ao que acontece com o outro. Ou seja, vão procurar estar num ponto vazio e neutro e perceptivo também, né? De autopercepção. Como está o seu corpo, se o seu corpo quer se mover, se ele quer se deitar, numa percepção do seu sentimento, do seu pensamento. Então, ao posicionar essas pessoas dentro da constelação familiar, no começo a gente posicionava as pessoas assim numa distância pré-determinada, né, umas das outras. Meu pai tá perto ou tá longe da minha mãe, né? Tá de frente ou tá de costas,
tá, né, nessa direção ou na outra, mas hoje em dia, ou pelo menos assim Bert Hellinger nos ensinou já no final da sua vida, basicamente a gente coloca duas pessoas uma de frente para outra, ou uma pessoa e primeiro observa o que acontece com ela, ou poucas pessoas, sempre o mínimo necessário para aquela questão. Né? Assim é a orientação do Bert Hellinger. Eu sei que existem outros consteladores que trabalham de outra maneira, mas a ideia é que a constelação seja minimalista. Então, a partir dali, essas pessoas vão sentir essas sensações, emoções e pensamentos que não lhes pertencem, que surgem através dessa sintonia entre o representante e a pessoa que ele representa. E o constelador, que está ali concentrado e que conhece a filosofia de Bert Hellinger, que conhece o trabalho profundamente, ele vai fazer algumas intervenções. Ele pode, por exemplo, pedir para a pessoa dizer uma palavra para outra. O ideal é que essa palavra seja uma sugestão, né? Ou seja, o representante, a pessoa que está ali, não precisa ser necessariamente obrigado a dizer nada, né? Então você vai falar assim: como é que seria para você dizer para a sua mãe, por exemplo, tem a filha com a mãe, sim, ou obrigada por tudo, mamãe. Não, eu não consigo agradecer ainda. Ah, então, por favor, diga, eu ainda não consigo agradecer. Entende? Então, não existe nada que seja forçado nem obrigado numa constelação familiar. E isso é muito importante que você saiba. Normalmente, a constelação dura aí por volta, digamos assim, pode ser muito rápido. Eu me lembro uma vez que eu estava num workshop com o Bert Hellinger, há muitos anos atrás, e faltava 5 minutos para o intervalo e ele era super, super pontual. Aí ele falou, 5 minutos, tempo suficiente para fazer uma constelação. E ele começou a constelação, ele entrou na constelação, saiu da constelação e terminou em 5 minutos. Ela pode ser muito rápida, mas de um modo geral, digamos assim, que meia hora, 1 hora, né? Até 1h30 pode estar rolando assim uma constelação em grupo. Então é um trabalho relativamente rápido em relação a outros processos de autoconhecimento e de cura, né? Por exemplo, os processos psicoterapêuticos, que uma pessoa leva semanas, meses, anos, né? A psicanálise, por exemplo, a pessoa leva anos e no começo ela ainda tinha que fazer todos os dias da semana 1 hora com o psicanalista. Então, digamos que é um processo rápido. Os movimentos dos representantes são, de um modo geral, lentos, né? E o constelador, ele é treinado para analisar para onde ele olha, que movimentos ele faz, e assim vai se desenrolando esse trabalho, que começa com uma questão, uma imagem inicial e traz à tona as informações inconscientes e termina com uma nova perspectiva para o cliente sobre aquela questão, termina quando o mais essencial naquele momento tenha vindo à tona. Não necessariamente é uma solução feliz, do tipo assim, eu tenho um problema de relacionamento com o meu marido e espera-se que eu faça uma constelação e chegue no final e a gente esteja juntinho, abraçado, feliz. Nem sempre é isso que a nossa alma precisa. Então, uma constelação, ela não tem um objetivo de encontrar uma solução feliz. Se é que ela tem um objetivo, uma intenção, é de contribuir para que essas informações que estão atuando no seu inconsciente venham à tona. Então, é assim que acontece uma constelação. Ao longo de uma constelação, o constelador pode fazer outras perguntas para o cliente, pode chegar no final, trazer algum outro tipo de orientação e também perguntar para ele como ele está se sentindo agora. A pessoa pode ou não entrar dentro da constelação. Isso, às vezes, o constelador deixa livre, pergunta para a pessoa, você quer se colocar no seu lugar ou não? Ou ele deixa a pessoa sentadinha do lado dele e isso vai depender exatamente do discernimento do constelador. E essa é a constelação individual, a constelação original. Ela passou por várias fases, em um outro vídeo eu vou contar um pouquinho para vocês sobre isso. Mas existem também constelações com bonequinhos. Por exemplo, com objetos. Vocês já viram algumas constelações assim, que são feitos com os bonequinhos tipo Playmobil, feito esses? Ou então, bonequinhos mais simples assim, né? Esse aqui que eu tenho, ó, de madeirinha, tem, não sei se vocês estão vendo, ó lá, 2 olhinhos apenas, né? Ou bloquinhos de madeira ainda mais simples ainda, olha aqui, ó,
quadradinhos, né? E como é possível isso, né? Pois é, porque numa constelação familiar você tem pessoas, essas pessoas são sensíveis e se sintonizam. Pois bem, a utilização de objetos dentro de uma constelação familiar, ela não vem exatamente do trabalho do Bert Hellinger, ela é anterior, ela vem do próprio Carl Gustav Jung. Vocês já ouviram falar dele? Ele foi um dos discípulos de Freud, era um psiquiatra, ele foi o fundador de toda uma corrente dentro da psicologia, foi ele, inclusive, que contribuiu para o desenvolvimento, por exemplo, do conceito de inconsciente coletivo, e ele fazia uma caixinha de areia. Nessa caixinha de areia, ele colocava, era uma representação do inconsciente, e aí um terapeuta, um psicoterapeuta junguiano, vai ter muitos bonequinhos. Vai ter bonequinho de todo tipo. Vai ter dragãozinho, bichinho, árvore, porque o nosso inconsciente ele é basicamente feito de imagens, né? É claro que não são apenas imagens, digamos que são imagens multissensoriais, que tem som, tem cheiro, tem sensação, né? Imagina, você viveu uma situação traumática na sua infância. Aquela situação fica gravada na sua lembrança com uma imagem, fica gravada às vezes com aquilo que você ouviu ou achou que ouviu, com as sensações que você pode ter tido no seu corpo, por exemplo, se você apanhou. Então, tudo isso fica gravado no nosso inconsciente. E o Jung começou construindo essa caixinha de areia e trazendo esses objetos para poder representar esse inconsciente. Mais tarde, outros consteladores familiares que também eram psicoterapeutas começaram a utilizar os bonequinhos na falta de pessoas para realizar uma constelação familiar. Muito importante nesse caminho foi Siglind Schneider, por exemplo, o Jan Jakob Schneider, que foram consteladores que eram também psicoterapeutas e começaram a desenvolver essa possibilidade de utilizar os bonecos no lugar das pessoas. Aí você pode me perguntar, o que é melhor, uma constelação com boneco individual ou em grupo? Eu gosto sempre de dizer o seguinte, existem vantagens e desvantagens. Eu particularmente acho que a constelação em grupo ela é insuperável. Ela é insuperável no sentido de que você tem pessoas vivas que vão estar sentindo e te dando elementos como constelador para poder fazer o seu trabalho. Mas isso não significa que o atendimento individual também não seja muito bom e também não tenha algumas vantagens. Por exemplo, se eu disse para vocês que na constelação individual, geralmente, a gente fala muito pouco, tem apenas poucas informações sobre a questão do cliente, muitas vezes no atendimento individual há uma oportunidade de um acompanhamento mais, entre aspas, terapêutico. Ou seja, que você tenha a oportunidade de falar mais livremente daquilo que você precisa, você não vai ter outras pessoas olhando, então você pode se sentir mais à vontade, né? E também depende muito no atendimento individual do tipo de técnica que o constelador utiliza, porque veja bem, se eu coloco um bonequinho ou um bloquinho, né, o que quer que seja, para poder fazer o meu atendimento, eu tenho duas possibilidades. Eu como constelador vou mover esse bloquinho, né? Eu posso efetivamente pedir ao meu cliente para ele sentir, que coloca o dedinho aqui em cima, o que ele está percebendo em relação a essa pessoa, ou no caso, um bloquinho que representa uma pessoa. Porque há um processo que o nosso cérebro atribui significados àquilo que vê. Então, digamos, eu vou te dar um exemplo super simples. Você vê lá o seu namorado, o seu marido com uma outra pessoa bem juntinho lá, né? Uma outra mulher lá no cantinho. Eles estão juntos, você vai falar, eles estão com alguma coisa, né? Tem alguma coisa íntima entre eles. Você atribui significados àquilo que vê. Ou então você vê uma pessoa com uma cara triste, fechada, você já logo pensa, o que eu fiz para essa pessoa que ela tá assim em relação a mim? E na verdade, pode não ser nada disso, ela pode estar com dor de barriga, tipo assim, entende?
Então, a gente atribui significados àquilo que vê, isso é um processo natural do nosso cérebro. Então, quando eu coloco um bonequinho ou quando eu coloco um bloquinho e digo, olha, essa aqui é a sua mãe, você vai atribuir esse significado. Então, como eu estava dizendo para vocês, uma das possibilidades é que o constelador mova o bonequinho. E ao mover esse bonequinho, convenhamos que ele está fazendo isso, é claro, a partir da sua trajetória de aprendizado, do seu estudo como constelador, mas não deixa de ser uma intervenção intencional, que é diferente de quando uma pessoa se move sozinha. Existe uma outra técnica que foi desenvolvida pela minha querida amiga Vera Bassoi, aonde o constelador coloca a mãozinha, geralmente a gente usa esse tipo de bonequinho, né, o bonequinho articulado, esse Playmobil, e ele inclusive fecha os olhos. Ele fecha os olhos, a gente coloca esse dedinho aqui, né, que é o dedinho que a gente tem menos controle. O constelador vai fechar os olhos e vai permitir que venha através dele um movimento e esse bonequinho vai caminhar não sozinho, mas digamos assim, a partir da energia que o meu dedinho vai dando para ele poder caminhar. E essa maneira de fazer uma constelação individual, ela é mais interessante no meu ponto de vista, porque ela tira um pouco da intencionalidade ou da ação, né, consciente do constelador sobre aquilo que está acontecendo dentro da constelação e dá muito mais possibilidades. Mas não existem apenas essas duas maneiras de fazer o trabalho com a constelação familiar. Eu posso, por exemplo, pegar aquilo que a gente chama de âncora, que pode ser uma folhinha de papel que eu coloco no chão e o meu cliente, né, eu vou colocando os pedacinhos de papel, as âncoras no chão, e vou pedindo para o meu cliente se colocar em cada um desses lugares e perceber como ele se sente em cada um desses lugares e movimentar esses papeizinhos no chão, né, para que a gente tenha uma simulação daquilo que acontece numa constelação com várias pessoas. E é claro que nesse processo o constelador familiar também se coloca dentro ou em cima, melhor dizendo, dos papeizinhos. Essa técnica, ela vem da programação neurolinguística, também não foi exatamente desenvolvida por Bert Hellinger, assim como os bonequinhos também vieram de outras linhas psicoterapêuticas e foram, de uma certa maneira, incorporados ao trabalho com a abordagem de Bert Hellinger para facilitar, para propiciar que esse trabalho pudesse acontecer de maneira individual. Né? Eu acho que nem é um bom nome individual, porque na verdade sempre tem duas pessoas, né? E essas duas pessoas podem interagir. Mas enfim, então a gente tem os objetos, a gente tem as âncoras, obviamente a gente tem também o diálogo, porque afinal de contas, quando alguém me pergunta o que é uma constelação, às vezes, como eu dei aqui no primeiro vídeo dessa série, eu dou uma explicação muito longa, mas eu poderia dizer uma coisa muito simples e muito importante para vocês. Uma constelação acontece numa mudança de percepção sobre algo. E quando ela acontece, ela pode acontecer numa conversa. A gente observa que chega um silêncio assim, que de repente a gente pode cortar com uma faca aquele silêncio. É essa mudança de percepção, essa virada de chave, como as pessoas falam, é que acontece o que é mais essencial para que depois o cliente possa tomar uma decisão e uma atitude na sua vida. Então, essa virada de chave, ela pode vir através do diálogo. Eu posso te trazer uma outra perspectiva sobre o seu problema que você ainda não tinha se dado conta, e a partir dessa nova perspectiva, você então tem esse clique, né? E é capaz de tomar uma nova decisão. E aí é muito importante para o cliente que ele possa confiar naquilo que o constelador traz, porque muitas vezes a maneira da constelação enxergar a realidade, ela é muito contraintuitiva, ela não é do nosso senso comum, né? Então, por exemplo, assim, algo muito difícil de entender, mas eu vou tentar explicar para vocês poderem me acompanhar. Então, digamos assim, você sofreu um tipo de violência e você ficou com muita raiva dessa pessoa. De um modo geral, por exemplo, assim, o senso comum e às vezes muitas abordagens psicoterapêuticas vão te dizer, se afasta desse relacionamento tóxico.
E de verdade, isso muitas vezes é importante e muitas vezes protege vidas. Mas o que acontece se você se afasta sem ter conseguido limpar, por assim dizer, o seu coração? O que vai acontecer? Você se afasta, efetivamente está protegido, às vezes protegido inclusive pela lei, mas dentro de você tem aquela mágoa que te corrói, que te leva a se sentir mal, que pode levar inclusive você a desenvolver uma doença física com esse rancor, com essa mágoa, com essa amargura. Então, o que a constelação familiar diz é o seguinte: é possível, e aí olha como eu estou colocando a questão, é possível concordar com tudo do jeito que foi? Que benefício você teria com essa concordância? A partir dessa concordância, porque a gente não pode mudar nada do passado, a partir dessa concordância, quem sabe pode surgir dentro de você uma força, não para perdoar, porque perdão é uma coisa inclusive muito difícil, mas para que você possa se harmonizar com aquilo que aconteceu. Quem sabe até encontrar um aprendizado de algo bom naquilo que aconteceu. E a partir daí, conseguir se virar para um outro rumo sem levar essa dor no seu coração. Entendem? Então, muitas vezes naquele diálogo que o constelador vai ter com você, ele não é um diálogo normal de uma psicoterapia tradicional. Talvez o constelador, ele seja uma pessoa um pouco mais, como é que eu posso dizer, mais sequinha, né? Menos aconchegante que talvez um outro tipo de terapeuta, justamente porque ele traz alguns conhecimentos que são pouco intuitivos ou contra-intuitivos para o senso comum. Então, abra o seu coração para aquilo que está sendo dito, não hesite em se expressar se alguma coisa te machuca ou te parece nada a ver, porque todos somos humanos, a gente erra também, mas procure entender que é um outro tipo de ajuda que se distinguiu ao longo do processo, né, histórico, ao longo do tempo da psicoterapia tradicional. E por fim, eu gostaria de falar para vocês de uma última maneira de se trabalhar com a constelação familiar em duplas, individualmente, no consultório, né? Como seria isso? Através das imagens internas. Então, o constelador pode te pedir para você fechar o olho e ele vai te conduzir numa meditação e numa viagem interior, aonde ele vai entrar em contato, vai te levar a entrar em contato com essas imagens, com essas informações que estão gravadas dentro de você, dentro do seu inconsciente. E essas imagens e essas percepções, para algumas pessoas são mais fáceis, são mais evidentes, tem pessoas que têm facilidade de fechar o olho, entrar em contato com o seu mundo interior, para outras pessoas isso não é tão fácil. A gente pode dialogar com essas imagens, quando a gente fecha os olhos, elas não são tão concretas, elas não são pessoas, pode aparecer bichinho, pode aparecer um vazio colorido, pode aparecer uma árvore, pode aparecer, sei lá, uma casa. O nosso inconsciente fala assim, né? Não é assim que os nossos sonhos são? Cheios de imagens alegóricas, metafóricas, imagens que parecem absurdas. E é isso que vai acontecer quando você olha para o seu corpo fechando os olhos, né? O constelador pode te levar, por exemplo, a entrar em contato com uma parte do seu corpo que está doendo e a partir desse contato com esse lugar que está doendo, te levar para aquela situação traumática, aquela relação difícil, né, que está associada, por exemplo, com essa dor no seu joelho. Eu particularmente gosto muito desse trabalho, é o tipo de trabalho que eu gosto mais no atendimento individual, porque eu acho que ele sai um pouquinho mais do racional, né? Não envolve tanto a intencionalidade do constelador e traz ótimos resultados. E o que eu posso dizer para vocês então? Escolham bem o constelador, percebam que existem diferenças entre várias técnicas, várias abordagens, escolha aquela que for melhor para você, aproveite ao máximo e saiba que a constelação, que aquele atendimento vai fazer um pedacinho, mas você é o responsável pela verdadeira mudança da sua vida.